Oi, gente, espero que vocês estejam me ouvindo. Você sabe que eu mandei para tanta gente hoje um link e na hora esse link não funcionou. Não sei como, eu acho que estou ficando muito velho para essas coisas de computador, viu? Eu costumava mexer com mais facilidade. Dava encrenca também, porque eu acho que uma coisa do inimigo também, sabe? Não tem razão, tipo, tem uma razão para não dar certo essa transmissão. Tudo certo, câmera no lugar, testei antes, testei o som. Capaz que vai dar algum problema no som ainda aí. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém que entrou aqui? Amém. Amém. Saudade, glória a Deus. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Né? Escreve para mim aí para eu saber se eu tô se tá dando tudo certo, pelo menos ouvir a mensagem, né, gente? Fala para mim. Um abraço, viu? Bom, deixa eu ver aqui. Estamos seguindo. Amém. Pronto. Amém. Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Então, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Gente, que luta! Olha, eu tô mexendo nisso aqui, eu acho que a partir das 5 da tarde. E tô tentando mexer e acertar, né? É certo que a gente está em casa, não está no estúdio propriamente, mas não tem uma dificuldade. Às vezes eu pego o celular, gente, pego o celular e faço mensagem e tal. Ao vivo, às vezes dá alguma dificuldade, mas eu acredito também que o inimigo vai operando para impedir, para também a gente ficar falando, whatever, deixa para lá. Eu estou muito velho para isso. Não, mas eu sinto que eu preciso entregar uma mensagem hoje e conversar com vocês acerca de alguns assuntos da palavra de Deus. Eu fico animado com essa possibilidade, né? Como é que vocês estão nessa segunda-feira? Aqui o clima está delicioso, está fresquinho, sabe? Choveu muito, né? Esse tempo aí. Então, onde é que eu estou? Estou em Embu das Artes, que fica encostadinho na área sul de São Paulo, né? Moro num condomínio muito gostoso. Vocês que me acompanham já há tanto tempo, né? É, eu acho que vocês já sabem tudo, mas às vezes alguém novo, então eu repito as informações, né? Então, graças a Deus por cada um de vocês que tem me acompanhado durante tantos anos, né? E agora eu acredito que vai sair o meu livro e pelo menos eu falo sempre para mim mesmo, eu falo, esse livro é uma essência de 45 anos de ministério, mas mais do que isso, porque eu comecei a pregar com 17 anos de idade, então tem muita história, né? Hoje eu estou usando uma câmerazinha bem pequenininha da Logitech, mas a imagem dela é muito boa, pelo menos eu estou olhando aqui, né? Como é que fala assim? O produto final parece bom, né? A minha internet também é muito boa, graças a Deus. Estou usando aqui o meu microfoninho da El Gato, deixa eu mostrar para você. Eu gosto desse gatinho aqui. El Gato trabalha muito bem, menino bom, não me dá problema. Mas eu tentei fazer uma mudança, não consegui. Tá, tudo bem, né? E estou usando a Bíblia do meu amigo daqui do lado de cá, né? O pastor Luiz Saião. E ele fez uma Bíblia chamada Rota 66, que é uma estrada nos Estados Unidos muito conhecida, né? Muito conhecida, especialmente porque nos anos 60 surgiu uma série na televisão que passou até aqui no Brasil, gente, preto e branco, né? Você não tinha nascido ainda. E umas histórias muito bacanas ali da Rota 66. Eram dois rapazes, eles tinham um carro esporte, né? E acontecia os episódios, né? Parava no posto de gasolina, não sei o que lá, aquelas coisas, né? E
eu sempre falei assim: "Ai, preciso ir na Rota 66". Ah, nunca fui. Um dia eu vou, ainda dá tempo, ainda dá tempo. E outra coisa também que eu lembrei esses dias eu assisti uma uma espécie de, hã, versão do Sound of Music, né, a Noviça Rebelde. Você também vai falar: "Ah, não conheço", tá tudo bem. É um dos filmes épicos mais interessantes para mim, bonitos, né, lindo, que tem muita música, ah, tudo ali é muito bonito para mim, é lindo demais. E eu ficava assim: "Puxa vida, que filme maravilhoso". Mas olha só como é que é a consequência da história, né. Uma história verdadeira, baseada, né, em verdades, né, de uma família que é perseguida na Áustria, quando, o nazismo começou a tomar a Áustria também, né, estava tomando os países ao redor, e eles conseguiram fugir para a Suíça. Então atravessaram as montanhas, era verão, deu para atravessar mesmo com neve, né, sempre tem neve naquelas montanhas da Áustria, e eles chegaram na Suíça. Da Suíça, né, eles vão para os Estados Unidos. Uau! E, foram acolhidos nos Estados Unidos, essa família, e dali, chamada família Von Trapp, né, eles vão viver em Vermont. Você sabe que eu fui tantas vezes em Vermont e eu não sabia que ali tem uma fazenda que é de onde eles, uma terra que eles receberam, né, onde eles chegaram, ah, nos Estados Unidos, moraram ali, eles tiveram a vida deles. Eu nunca fiquei sabendo, eu nunca fiquei sabendo. Eu vou dizer para você que, ah, que interessante. Tá perguntando para mim onde é que eu estou ministrando. Você sabe que atualmente eu não estou assim ministrando dominicalmente, né? Pelo menos não foi isso que Deus colocou para mim. Mas eu tenho ajudado as igrejas e há uma igreja que ela não é no Embu, ela é no Parque Fernanda, que é dentro de São Paulo ainda, mas indo para Itapecerica da Serra. Então, naquela estrada que vai para Itapecerica, lá na frente, depois da universidade, tem uma rua ali, é Silvia, blá, 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 eu não vou lembrar o nome, não vou lembrar. Mas se você procurar Fire Church, né? A igreja chama-se Fire Church, Fire de fogo, né? Fire Church, né? Muito bom. E ali é Fire, ali é muito bom. O líder é o apóstolo Luiz, né? Quem pastoreia a igreja, ele e a esposa, Luiz e Keila, que são muito ligados a mim. A gente mora até no mesmo prédio. Eu moro no primeiro andar, ele mora no oitavo andar. E nós, inclusive, temos uma reunião nesse prédio aqui toda quarta-feira. E nessa reunião eu falo, normalmente sou eu que falo. E a igreja vai muito bem. Tem umas média de 600 pessoas, né, nos cultos de domingo. Um pessoal da música excelente, gente crente, gente boa, gente abençoada. É muito bom, muito bom. Eu me realizo indo lá. Ontem eu não estava muito bem, gente. Eu fui para um almoço de família, que é Páscoa, né? Mas dali me deu muito sono, me deu muito mal-estar, me deu um monte de coisa, que veio a repercutir hoje também. Eu falei, meu Deus, eu não sei, é capaz que esse vídeo não vai sair hoje, porque eu não estou bem, não estava bem. Meu nível de balance, né, de andar, e estava muito ruim, estava muito ruim. Você sabe que aqui no térreo, porque eu estou no primeiro andar, no térreo tem uma lojinha, tem tudo, né? Tem comida, tem sorvete, tem pizza, tem tudo quanto é coisa. Você chega lá, pega, paga e vai embora. E eu desci para procurar alguma coisa, ruim, ruim, só porque eu desci a escada. Então eu imaginei que hoje, agora à noite, não ia dar, mas eu estou bem, graças a Deus. Melhorei
100%, graças a Deus, estou bem. E estamos aí. Estou com esse negócio ainda aqui para passar a cirurgia, vai demorar um pouco, gente, até que isso aconteça. Eu acredito que aqui é mais fácil fazer uma cirurgia do que lá. Lá, a área médica que cobre, o seguro que eu tenho lá, tudo, eles não cobrem a área de cirurgia plástica, vocês têm que se virar, né? Eles cobrem a área ah, da medicina em geral, né? Da cirurgia e tal. E graças a Deus, o melhor hospital de Massachusetts. E se é o melhor hospital de Massachusetts, é o melhor hospital dos Estados Unidos. O negócio ali é sério, né? Ótimo, 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 muito bom. E o médico lá disse: Marco, volte, eu quero cuidar de você. E o médico daqui me disse: vai. Então é muito convite para ir embora, né? Mas tem muita coisa para resolver ainda. Deus sabe, está na mão do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu estava orando ao Senhor com a Silvana, falei: Senhor, está na tua mão. Não está na nossa mão. A gente não consegue decidir coisas, não consegue mudar coisas, mas é Deus que está nos guiando em alguma situação, em alguma solução. Amém? Bom, esse ano, gente, eu não sei se vocês se lembram, não sei se foi ano passado, eu comecei a fazer Apocalipse, né, estudar Apocalipse nos nossos estudos de A Caminho de Pentecostes, mas eu não estava bem. Com toda essa situação que eu passei, eu não estava bem. E eu acabei, como é que eu vou dizer assim para você? Eu acabei cortando tudo, né? Não ficou bem, não ficou bem. Esse ano eu quero fazer de novo, não só o livro de Apocalipse, mas eu quero falar sobre escatologia de modo geral, né? E você sabe que os autores bíblicos que falam sobre o final dos tempos são alguns, né? O apóstolo Paulo fala do final dos tempos. João, o apóstolo, lá na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse, ele fala sobre o final dos tempos. Jesus foi interrogado no templo, ele fala do final dos tempos. Então, nós temos uma série de estudos escatológicos, né? E nós temos Daniel também no Velho Testamento, então tem muito material para a gente estudar. Existem dois modos de se estudar um assunto na Bíblia, e eu quero comentar isso com você. Um deles é dentro da teologia bíblica, chamada teologia bíblica. Então, nesse ponto da teologia bíblica, eu vou estudar um assunto, não é? Mas eu preciso estudar desse modo que eu vou procurar passar para vocês. O que é que Paulo fala sobre o assunto? Então, a gente tem as informações de Paulo. Eu não vou misturar as coisas, Paulo com João, isso aí é essa teologia sistemática. Teologia sistemática, você pega em toda a Bíblia o que se fala, vamos imaginar, sobre final dos tempos. Então, você pega textos e pode juntar, e de repente você vai montar algo. Então, eu tenho livros aqui de teologia sistemática. Você monta uma história baseada nos textos bíblicos. Então, de acordo com o que nós estudamos na Bíblia, então você descreve o assunto, mas você vai misturar autores, né? E tem que tomar muito cuidado, porque na realidade, às vezes a palavra precisa ser interpretada da forma certa do grego, não é? Senão você vai trazer alguma diferença para a conclusão final do assunto. Olha só como é que é interessante. Então, alguém falou de um jeito que significa uma corrente, o outro falou do outro jeito. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E eu quero mostrar para você uma coisa que eu aprendi. Essa aqui é a minha biblinha, gente, que eu falei para você, está aqui do lado. E eu também estou terminando meu cafezinho. Olha meu cafezinho, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, dá uma lida, deixa eu ver se você consegue ler, né? The best is yet to be, né? Mais ou menos assim, o melhor ainda vai acontecer, né?
vai se realizar. Quem me deu essa canequinha foi uma ovelha muito querida chamada Marília. Marília foi embora antes, né? Ela teve um câncer e o câncer venceu o seu organismo, mas ela venceu tudo porque ela foi para Jesus, né? Você sabe que ela tinha uma cabeça tão interessante que ela mesma montou a ordem de culto, gente. Ela montou a ordem de culto do seu culto fúnebre. E ela falou assim: o senhor é o pregador. O senhor é o pregador. E ela morreu naquele dia. Nós conversamos às 10 da manhã, nos despedimos, nos abraçamos, choramos, eu, ela, o esposo dela. E às 10 da noite, ela foi embora para Jesus. Ela estava pronta para ir, sabe? Tem umas coisas que a gente não entende, né? Eu me lembro que eu fui chamado para orar por um homem que estava também enfrentando o câncer, isso lá nos Estados Unidos também. E a família pediu que eu fosse lá. Eles queriam que eu orasse para repreender o câncer e ele ser curado, né? Orei já por muitas pessoas, orei por situações das mais dramáticas. Então era isso, a intenção era essa. E quando eu fui para lá, para casa, eu olhei para aquele homem e Deus me deu uma visão de um homem dizendo: Senhor, estou pronto, pode me levar, né? E eu fiquei feliz, ué. Você vai chorar, você está sentindo a falta daquele ente querido, você vai se quebrantar, você vai dizer, você não vai entender, né? Você não vai entender, você vai falar por quê, por quê, por quê. Mas eu olhei a pessoa estava pronta. Bora, bora. Quer coisa melhor? Quer melhor do que o céu? Você quer inventar um negócio melhor, ficar aqui doente? Né? Não. Eu me lembro também que eu fui orar por uma pessoa, e isso parte do meu trabalho como capelão. E era um homem gentil, amoroso, que agora a cabeça está indo embora e está com. E novo, gente, 62 anos. Novo que eu falo assim, da minha perspectiva para trás, né? Esse que eu falo sempre. Que o pessoal novo, que novo nada, né? Então, e fui conversar com ele, não tinha mais conversa, mas ele sorria, ele tinha um coração muito bom, muito bom. E quando eu orei com ele, eu vi a mesma coisa. Eu vi um homem estendendo a mão, querendo ir embora, né? Tá na hora, eu vou embora, né? Ele pertencia a uma família muito influente, muito importante na nossa região de Massachusetts. Eu sei que juntou a família toda para discutir. Não, ele não vai morrer, nós vamos colocar ele em máquinas, ele vai sobreviver, ele vai se levantar e vai ficar bem. Então, fizemos uma reunião online via Zoom, né? Zoom.com, juntou a família do homem de todo quanto é canto dos Estados Unidos, um dizendo: não, nós temos toda a condição financeira para poder isso aqui, ele é muito novo, ele não precisa ir embora agora, desse jeito, desse negócio confuso. E eu estava junto com algumas pessoas, o nosso médico não estava, nós trabalhávamos numa equipe, né? Mas estava a enfermeira padrão, enfermeira auxiliar do departamento de serviço social, né? Ela fazia essa área, e eu que fazia capelania, né? E as meninas novas, né? Duas eram bem novas, eram assim, assustadas. O que vai acontecer? Né? O negócio estava meio feio, porque implicava no nome da nossa companhia. Eu peguei e falei assim, foi por Deus, eu não sei né, se eu tive coragem de. Eu sei o que deu. Eu falei assim, eu, como homem de Deus, defini que está na hora dele ir embora. Deus me mostrou que ele tem que ir embora, está na hora dele ir embora. Desse jeito, né? E aí houve um silêncio no Zoom. E alguém disse, se o homem de Deus está dizendo que ele tem que ir embora, ele tem que ir embora. Aí um fala assim, pois é, por que a gente está fazendo uma reunião dessa? Era só perguntar
se alguém tinha alguma revelação. Gente, católicos, todos, todos. Olha o nível de conhecimento das coisas. De repente, Deus tinha mostrado já para alguém, a gente não tinha ideia. Tá vendo? Obrigado, obrigado ao nosso capelão por todo o seu trabalho. Desligou tudo, acabou a reunião. Não deu, se deu 10 minutos da reunião, foi muito, só para a gente se apresentar praticamente. Graças a Deus, né? Então tem isso, dá para saber. Aí, tá aqui, ela me deu a canequinha, já tinha me dado antes, né? A Marília, e foi embora com Jesus, preparadinho, né? Não tem coisa melhor do que ir na hora certa, né? Eu falei, Senhor, já passei tanto ataque do coração, já passei, como é que chama outra coisa que a pessoa tem lá? Então, tem ataque do coração, normalmente, né? Eu passei 4, eu acho que foi 5. Um deles, eu melhorei logo, não teve tanto problema. Os outros 4 tiveram implicações muito sérias. Ah, e também AVC, né? AVC que chama. AVC, dirigindo o carro, né? Na pista, né? Já passei transfusão, não, tramitação de rim, como é que chama? Recepção de rim, né? Recebi um rim aqui, lindaço, americano, legítimo. E, ultimamente, esse câncer que me assustou mesmo, porque do nada apareceu esse troço. O médico aqui me disse, olha, esses remédios que você toma causam isso aqui. E é verdade, né? Remédio para baixar a imunidade, você está exposto a um monte de situações que você não tem controle. Mas, graças a Deus, foi embora. Então, mas eu quero te mostrar uma coisa muito interessante que eu fiquei. Vou tomar mais embora aqui. Eu acho que é o seguinte, eu acho que esse vídeo vai ficar para a pessoa ver depois, né? Vou passar. Gente, eu tive um sonho com um canivetinho. Eu vou usar esse canivetinho hoje, mas eu vou te falar sobre esse canivetinho. Esse canivetinho aqui. Eu sonhei que eu estava vendendo canivetinhos. Eu dizia à pessoa, esse canivete, no sonho, né? É sensacional. O corte dele é espetacular. E eu mostrava para a pessoa. Enquanto isso, eu tinha uma visão, como se fosse aqui do meu lado, de uma tela de computador, e mostrava o mesmo computador, que era meu, que eu estava vendendo, e vendia numa velocidade muito rápida e vendia muito. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali vendendo canivetinho para alguém, online ele estava vendendo. E eu acordei de manhã, orei sobre isso, e eu sei o que é, o meu livro. Isso aqui é o meu livro. Não é uma espada, né? A espada está aqui atrás, gente, tá vendo? Acho que não dá para você ver, ela está no meio, entre uma bandeira e outra. Mas é um canivetinho, né? Que vai servir para muita coisa. Então, o meu livro será esse canivetinho, e que vai também vender, porque Deus mostrou. Bom, o que eu tenho aqui na minha mão? Eu vou falar para você agora sobre Apocalipse. É uma laranja. A laranja é amarela, né? Tudo coloridinho. Então, eu vou explicar para você a origem, e o uso da palavra Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. Mas é um pouquinho mais do que isso. É isso aqui que eu vou mostrar para você agora. Então, você vai cortando aqui e você vai mostrando que, na realidade, embora seja amarelo por fora, vou botar um pouquinho mais amarelo por fora, essa laranja, ela é meio esbranquiçada, ela é branca por dentro, né? Então, ela é branca por dentro. Ela tá amarela, né, gente? Amarelinha e tal, coisa boa. Eu gosto de laranja, eu gosto de laranja. Essa aqui eu não sei se está boa, não. Vamos ver depois, né? E eu vou dizer para você, as frutas aqui no Brasil estão devendo, viu? Acho que está indo tudo lá para os Estados Unidos, né? Fazer o quê? Então essa parte que foi revelada,
Olha só, tem a ver com Apocalipse. E a ideia é essa mesmo, existe algo grosso por fora, mais grosso, certo? Que você precisa mostrar, então você vai mostrando pouco a pouco o que tem por dentro. Isto é Apocalipse. É essa revelação do que está por dentro. O que está por fora não é o verdadeiro, o que está por dentro é. Então, o que eu vou fazer com vocês nesses estudos bíblicos sobre escatologia é, no máximo que eu puder, eu trazer a visão, a minha visão, gente. Então, do que eu olho o Apocalipse, eu olho as palavras do Senhor Jesus, o que eu entendo disso, né? Então, é isso que eu vou fazer. Muito bem, então vamos lá. Glória a Deus. Amém. Ah, tem mais alguém que entrou aí, tá vendo? Glória a Deus. Eu estou falando, eu não estou acertando muita coisa, gente. Não estou acertando. Difícil. Então, deixa eu tomar mais meu cafezinho aqui. Com licença, gente. Já esfriou, mas continua bom. Continua bom. Quem está mais aí? Se você quiser se revelar a si mesmo, tá bom? Olha, eu vou ler aqui, então, que eu considero o texto mais esclarecedor da visão de Jesus com relação ao final das coisas, que é Mateus capítulo 24. Então, você, por gentileza, se você tem acesso aí a Mateus, né, capítulo 24, a gente vai ler junto. E você vai se surpreender com algumas coisas que eu vou passar para você. Talvez não, claro, evidente, não tudo agora, vai ser uma caminhada, nós vamos caminhar junto na questão de escatologia, para a gente ver coisas que você não está acostumado a ouvir. Você não está acostumado a ouvir. Porque é a minha posição com relação a esse assunto, certo? Então, vamos lá. É Jesus falando sobre o fim. Eu vou pegar aqui na Bíblia, Rota 66. Vamos lá. Então, deixa eu falar aqui, porque aqui eu posso pegar o microfone, né? Senão vai ficar tudo embananado. Vamos lá. Então, 24 começa no verso 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, então eles saíram do templo, foram para fora, passaram o ribeiro de Cedron, o ribeiro ele enche ou diminui, né? Passaram o ribeiro de Cedron, subiram a montanha, um monte que tem lá em frente, e estavam aqui no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, que tinha mais gente junto, né? Mas aqui é uma conversinha mais particular com os discípulos, né? Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Preste bem atenção na pergunta dos discípulos. Então, na realidade, eles estão fazendo 3 perguntas. Então, eles estão dizendo assim, eles perguntaram assim, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo, não é? Então, essa é a primeira pergunta. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, isso aqui vai ser tudo destruído. E eles falam, quando vai ser isso? Primeiro. Segunda pergunta, qual será o sinal da tua vinda? Então, o senhor está dizendo que o senhor vai embora. Qual será o sinal que realmente o senhor chegou? Terceira,
Qual será o sinal do fim dos tempos? São 3 perguntas, né? Então, você marcou bem. Quando serão essas coisas, que seria a destruição do templo? Em segundo lugar, o sinal da vinda de Jesus. E a terceira, do final dos tempos. Eu gosto sempre de trabalhar dessa maneira, porque Jesus, como é que ele vai responder? Como é que ele vai responder? Jesus vai responder tudo junto. Ele vai caminhando, ele vai dizer. Ele não parou para falar assim. Com relação à primeira pergunta, gostaria de esclarecer. Então, não tem isso. Então, ele está respondendo junto. Então, aí vai. Jesus respondeu. Então, isso aqui é muito precioso. Gente, é Jesus falando do final dos tempos. Ele vai falar também com Paulo, ele vai falar com João, mas aqui é ele mesmo falando sobre como vai acontecer. Primeiro, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Então, olha que interessante, gente, porque Jesus está, de alguma maneira, usando eu posso chamar de artifício, né? Profético, que é aquilo que eu já expliquei em uma época para vocês, mas vale a pena a gente explicar. É como se você vai no rio, numa água corrente ou água parada num lago, e a gente gosta de fazer isso, né? Pegar as pedras assim mais chatinhas, né? E o que você faz? Você pega uma pedra dessa mais chatinha, pega ela assim, e você atira na água. Ela vai bater e pular, bater e pular, bater e pá, pá, até ela afundar lá na frente. E a ideia sempre é quem consegue bater mais vezes a pedra em cima da água até que ela afunde. A gente era criança, brincava dessa maneira, né? Então, a profecia, ela tem esta validade, esse poder, essa autoridade de bater historicamente num ponto aqui. Por exemplo, quando é que aconteceu o que Jesus está dizendo sobre a destruição completa sobre o templo? Tanto que ele diz, não ficará o que? Pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado, não vai sobrar nada, né? As pedras não vão, tudo aqui vai ser destruído. Então eles perguntam, quando é que vai acontecer isso, né? Então, quando aconteceu? Aconteceu no ano 70 da nossa era. Então, isso dá mais ou menos 35 anos, não? Average, né? Mais ou menos assim, da época que Jesus está fazendo essa declaração. Então, olha, 70, né? 70, né, gente? Interessante, porque no meio, Jesus está no meio disso, né? Então, quando a gente lê Apocalipse, fala-se sobre os 7 anos da grande tribulação, mas fala que tem 3 anos e meio e depois tem mais 3 anos e meio. Então, o número 7, ele está sempre implicado nas informações, né, e assuntos com relação ao final dos tempos. Então, o que aconteceu foi no ano 70, o rei Tito, imperador Tito, né, imperador romano, desgostoso completamente dos judeus por causa de muitas coisas que aconteceram, e ele falava: esse povo não presta para nada, vamos lá, vamos destruir tudo, vamos acabar com tudo. Preste atenção, essa destruição aconteceu, e isso nós vemos também nas Escrituras, como consequência, gente, do pecado dos judeus em rejeitarem a Jesus. Você sabe que a gente honra, como é que eu vou dizer assim, a gente ora, a gente tem esse cuidado com os judeus, né? Eu estive em Israel 2 vezes, estive uma vez com um grupo de portugueses, uma igreja portuguesa lá da região de Massachusetts,
E depois eu fui com a minha própria igreja, o nosso povo, pouquinha gente, mas foi muito bom, né? E estivemos lá em Israel, a gente ama Israel, a gente ora por Israel, a gente está nesse conflito aí, ah, Israel e Irã, e a gente fica orando. Eu oro também pelo Irã, está cheio de crente, cheio de crente. Gente, país que mais gente está se convertendo no mundo hoje chama-se Irã. Irã. Então, tem muitos irmãos nossos lá e tem muitos que ainda vão se converter. Então, ore, apresente a Deus, confie que Deus está no controle de tudo, mesmo daquilo que a gente não tem a mínima ideia, né? Então, mas, os judeus têm um caminho, nós temos outro caminho. Então, eu vou explicando isso para você ter uma ideia. Então, aqui, o que está acontecendo? Jesus está falando que vai acontecer a destruição. Como eu falei para vocês, consequência da rejeição de Jesus. Você pensa que fica assim, gente? Jesus se revela, se mostra, Jesus mostra os sinais, né? Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas o negócio não fica assim, não. Lá na frente tem a consequência, né? Da maldade dos líderes, né? Coração mau. Então, isso para nós já passou, é uma coisa que eles têm que acertar com Deus, entendeu? Com o Criador. Eles falam que a gente não conhece a Deus, só eles conhecem, mas o negócio está aí, né, gente? Bom, deixa eu continuar aqui. Que horas são? Está quase na hora de eu terminar. Mas amanhã a gente continua, gente. Eu não quero passar de 1 hora. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Quando? Naquela época? Não. Olha aí como é que está o negócio, né? De guerras e rumores de guerra. Sempre a gente vai encontrar esse quadro de guerras e rumores de guerra, talvez em número maior no século XX, mas agora o século XXI já está iniciando com guerra, não é? Aí, Ucrânia e Rússia, está aí agora, Irã contra Israel e Estados Unidos, o negócio está ficando meio. E muitos países meio, assim, um pouco alvoroçados, líderes alvoroçados, gente. Na Europa, por exemplo, há um movimento de defesa, de se defender o povo europeu. Eles sofreram muito, né? Gente, a Segunda Guerra está aí, pouco tempo atrás, né, historicamente. Então, eles estão se preparando para se defender. A Alemanha não está permitindo que homens saiam da Alemanha, tem que ficar como se fosse assim, a proteção da casa, da família, dos bens. Então, eu acho que tem assim rumores de guerras também, coisas assim. Será que a Rússia vai se levantar e vai botar as bombas aí? Será que a China vai fazer isso? Será que a Coreia, onde que é mesmo? Acho que é do Norte, né? Coreia do... Então, tá cheio de gente querendo umas brigas, né, gente? Querendo umas brigas. Então, vamos lá. Guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início, né? O outro texto, outra tradução diz o princípio, é o início das dores. E eu vou parar por aqui. Então, Jesus, ele faz isso, ele pega a pedrinha da escatologia e ele joga nesse mar, nesse rio, nessa água, e ela vai pipocando e trazendo algumas informações que vão acontecer através da história. Então, desde o ano 70 até hoje, está aqui dentro desse período que Jesus está narrando, mostrando que coisas vão acontecer. Uma das coisas que eu percebo que está faltando para aumentar de tamanho, gente, são os terremotos. Infelizmente,
né? Infelizmente. Porque nós não temos ainda um número de terremotos surpreendente, mas nós estamos passando aí, as pessoas da área, né, têm informado possibilidades de terremotos dos mais variados em muitos lugares através do mundo. Na Ásia tem um monte de lugar lá que eles estão dizendo que vai haver terremoto. Então, são sinais. E aí ele diz: não tenham medo, porque essas coisas são sinais daquilo que vai acontecer. Amém? Então, começamos, gente. Começamos bem, graças a Deus. Passe esse vídeo para alguém que você acha que vai acompanhar com a gente, ou a pessoa também acompanhar esse momento aí. Amém? São 9, para mim aqui são 9h53, gente. E a gente vai caminhando. E eu estou vendo minha prima, que é Júlia Simone. Amém. Um abraço para você, prima. Deus te abençoe. Vamos ver se eu consigo amanhã, gente, acertar essa, ah, essas coisas que eu faço aqui. Tá bom? Um abraço para você, Júlia. Um abraço para você. Você fala G, minha cabeça vai embora. Eu não estou lembrando mais nada. Põe o seu nome inteiro aí para mim, por favor, porque o seu. Como é que fala aí? A sua identificação não está com o seu nome inteiro. Eu sou assim. Olha, eu sei que perder a orelha tem um monte de consequência, né? Como eu falei, hoje eu fiquei tonto. A memória, mexe com a memória, sabe? Às vezes esses dias, aqui no prédio, uma pessoa, o Jefferson, amém, Jefferson, glória a Deus, pronto, tá certo na minha cabeça. Eu sabia que era Jefferson, mas eu fiquei sem graça de falar. Esse dia no prédio, a pessoa me abraçou e falou: Pastor Mar. Gente, não lembro, não me lembro, né? Então, é muita gente, né? É evidente, mas sabe aquela facilidade que eu tinha de bater o olho na pessoa, às vezes no aeroporto. Eu lembro em Nova York, gente, tudo quanto é lugar. Eu olho assim, fulano, vou lá, né? Então eu tinha mais facilidade nessas coisas. Atualmente está meio difícil, mas a gente mesmo como é que eu vou dizer, as limitações, a gente consegue servir a Deus. Eu descobri isso. Limitação não me impede de servir a Deus, né? Então, orelha não me impede de servir a Deus, não vai me pedir. E tanto faz, não digo tanto faz, mas a gente tem que aprender a servir a Deus em qualquer situação, né? Não posso, né? Eu me lembro de uma história, gente, antiga já, não lembro todos os detalhes, mas o pastor foi visitar uma ovelha que estava no hospital já há muito tempo. E ela disse: está chegando no meu fim. Quando ele foi visitar a ovelha, ela disse: está no meu fim, eu não tenho mais nada, não consigo nada, não tenho alegria na minha vida, não tenho nada para fazer. E ela conseguia levantar um pouquinho, se mover, e ela tinha uma janela grande. E o pastor olhou na janela e viu uma escola, mais ou menos assim, na proximidade do hospital. Então ele levou aquela senhora até lá e falou: está vendo essa escola? Por que a senhora não intercede pela escola, pelos alunos, pela direção da escola? Já imaginou os problemas que eles enfrentam? Já imaginou os alunos problemáticos? Já imaginou a questão de violência? E ele foi citando várias situações e ele disse: então eu vou te deixar encarregada dessa responsabilidade de ser a intercessora por esta escola. E assim ela o fez, ela não deixou de fazer. Ela ia devagarinho até a janela para poder olhar e lembrar daquela escola, e lembrar de situações, lembrar da liderança da escola e tal. Gente, que maravilha! E ela melhorou fisicamente, a sua resposta física começou a ser acrescentada. Então, você pode servir a Deus em qualquer situação. Amém? Vamos orar, gente? Amém? Muito bem, vamos embora. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor está me dando
de, junto com os meus irmãos, poder estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela posição de Jesus tão nítida, tão clara, ensinando-nos acerca do futuro, Senhor. Senhor, a gente vê guerras, vê rumores de guerras, vê terremotos, mas nós estamos olhando para o Senhor, nós não estamos olhando para os sinais, estamos olhando para a tua graça, as tuas maravilhas, a tua presença. O Senhor continua sendo um Deus de milagres, realizando grandes coisas sobre a terra. E a ti nós entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Bom, amanhã nós estamos juntos, mesmo horário, gente. Eu coloquei mais tarde, porque tem muita gente chegando tarde em São Paulo. Pensei, o povo todo, né? Então vamos continuar. Divulgue para mim esse vídeo. Eu vou também passar a cópia desse vídeo, né? Está na internet, já está na internet. E assim outros vão participar. Um grande abraço, nos vemos amanhã. Jefferson, a Júlia Simone, Deus abençoe vocês, boa noite, e nos vemos amanhã. Vou desligar aqui, nem se vamos embora. Um abraço, gente.